Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diocast, podcast da Diocese de Cruz das Almas. Esse podcast é um projeto de conclusão do curso de Comunicadores Católicos, promovido pela nossa Diocese através da PASCOM Diocesana. O curso foi ação sociotransformadora e teve o patrocínio da Conferência Episcopal Americana. Neste espaço, vamos receber convidados super especiais que contribuem para a evangelização do povo de Deus. Eu sou Ruth Maria, da Paróquia São José, e vou dividir o espaço com o meu colega Adnan Juvencio. Olá, pessoal. Como o Ruth falou, eu sou Adnan Juvencio, da Paróquia São José, e nesse episódio vamos falar sobre o mês da Bíblia. O episódio será dividido em 3 momentos. O primeiro momento, vamos falar sobre a Bíblia como pilar de evangelização. Depois, o nosso quadro Fidem, onde trataremos depoimentos, testemunhos e mensagens de fé. Finalizando com o nosso segundo subtema, que é a temática do mês da Bíblia 2022, que é o livro de Josué. E o lema bíblico inspirador é: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Não é isso, Ruth? Isso mesmo, Adnan. E para contribuir com a temática, teremos a participação do diácono Renato, da comunidade católica Anauim. Diácono Renato, seja bem-vindo. É uma honra tê-los conosco. Obrigado, eu que me sinto feliz de estar aqui com vocês. Iniciando, Diácono, o nosso bate-papo, a gente gostaria que o senhor contasse para a gente como surgiu o mês da Bíblia e a importância de nos dedicarmos um mês inteiro para a Palavra de Deus. Interessante, né? Isso aí eu sei quase que de cor, porque o mês da Bíblia, a temática, né? Nasceu em 1971, ano que eu nasci, por conta dos 50 anos, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? E aí começou justamente essa temática bíblica. E cada ano a Igreja do Brasil, através da CNBB e a animação bíblica da CNBB, tem um livro que eles favorecem o estudo de toda a igreja, né? Mergulhar naquele livro. Então, estamos nos 51 anos, a minha idade certinho, né? Do mês da Bíblia. E esse ano, como vocês já disseram, o livro de Josué, né? Então, mais ou menos assim. E por que se celebra no mês de setembro? Celebra-se no mês de setembro justamente porque no dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo foi o grande tradutor da Bíblia, não é, para a língua latina, que é também o português, né, entre a língua latina. Então, por isso, a Igreja colocou, a Igreja do Brasil, o mês de setembro, lembrando, fazendo referência, melhor dizendo, a São Jerônimo, que é a festa dele no dia 30, já que ele é o tradutor da Bíblia para o latim. A palavra é o primeiro pilar da diretriz geral da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. O ponto central da evangelização é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus percorreu povoados, cidades, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Diácono, somos desafiados a pensar na evangelização nos tempos atuais. Na época de Jesus, não tínhamos esses avanços tecnológicos, onde somos bombardeados de informação. Como pensar na evangelização através da Bíblia neste tempo que estamos vivendo? Eu penso o seguinte, né? Apesar de na época de Jesus não ter, né, os meios virtuais, né, de comunicação para falar do Evangelho, mas eu penso que isso é para nós uma riqueza, não é um problema, não é? Nós precisamos fazer o que estamos fazendo, usar esses meios de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, né, para justamente anunciar a palavra de Deus. Então, eu penso que nós estamos numa época bem favorável. O meu pensamento é esse, né? Que não é uma ameaça, pelo contrário, nós precisamos explorar mais esses recursos para que aconteça justamente esse acesso maior à palavra de Deus. Como nós estamos fazendo já, né? Graças a Deus, a pandemia, apesar de que a igreja já vivia isso, mas a pandemia deu um empurrãozinho para que a gente acelerasse esse processo, né, de uso da internet, sobretudo, para
falar da palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Então, eu volto a dizer, esse é um tempo favorável. Na minha concepção, é um tempo favorável. Então, diácono, né, se a gente for comparar com um tempo lá atrás, onde as pessoas tinham acesso à palavra, né, nas missas e celebrações, às vezes na catequese, e através da Bíblia. Hoje em dia, a gente tem os celulares, tem os computadores, tem a Bíblia na palma da mão, né? A Bíblia Ali, online. ao horário que a gente quiser acessar, a gente acessa. E também, se a gente quiser ter acesso a alguma reflexão de uma palavra específica, a gente também consegue pesquisar. Então, o senhor vê isso como uma facilitação para a gente chegar à evangelização? Sim, eu vejo isso como uma facilitação mesmo, uma graça, não é? É claro que a gente não pode perder também o contato, como se diz assim, corpo a corpo, não é? Isso a gente não pode perder. Como Jesus diz no Evangelho, um bom mestre tira coisas velhas e novas do seu tesouro e as utiliza. Então, isso é uma novidade? Claro que não é tão novo, porque, eu volto a dizer, a igreja já fazia, não é? Já utilizava esse recurso. Você vê aí, tem as televisões católicas que já usavam a Canção Nova, a Rede Vida, não é? Que já usavam esse recurso, mas agora de uma forma mais abrangente. Então, não é uma ameaça, não é ruim, pelo contrário, é uma graça, é bem favorável. Quando o senhor fala da gente não, né, substituir o contato corpo a corpo, vai muito também da gente não substituir o ir à missa, né, o estar ali, o participar, por só estar em casa, acessando a internet e estar achando que a gente está evangelizando, mas continuando sempre na igreja, não é isso? Eu acho que você tocou num ponto aí bem, né, necessário que seja tocado, porque a gente não pode substituir realmente aquilo que é presencial, a graça, pelo virtual. O virtual ajuda, mas deixar de ir à missa, de participar dos momentos, eu penso que isso é um prejuízo para a alma, para o cristão. Esses recursos, eles nos ajudam, é favorável, não é uma ameaça, mas eles devem impulsionar a gente ir ao encontro do outro, né? A viver o ser comunidade. Falando ainda sobre o mês da Bíblia, como um pilar da evangelização, o pilar é o que sustenta a casa. A igreja é a nossa casa comum. Somos todos convidados a acolher todos aqueles que buscam a palavra de Deus. Diácono, como podemos incentivar as pessoas a terem acesso às Sagradas Escrituras e se alimentar da palavra de Deus? Eu penso que é aquela proposta que a Igreja do Brasil também já faz, né? Os círculos bíblicos, que lá na paróquia São José, graças a Deus, né? Na nossa paróquia, já funciona. E também o curso bíblico, a escola bíblica, não é? Que também já tem na nossa paróquia e outras paróquias também já existe. Essa escola bíblica vai fazer com que as pessoas tenham acesso ao beabá bíblico, não é? Por exemplo, saber o que é um capítulo, o que é um versículo, que muitas pessoas não sabem disso. E a gente pode usar também os meios de comunicação, a internet, para favorecer isso, as lives, né, que a gente já faz, para que as pessoas tenham o acesso a isso. E a outra proposta é fazer com que chegue o maior número possível de Bíblia na mão das pessoas, porque tem muita gente que ainda não tem a Bíblia na mão. Eu me lembro das campanhas que foram feitas há algum tempo atrás, né, para que ajudasse a chegar as pessoas a terem Bíblia. Eu acho que a gente não pode perder de vista isso. Fazer com que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Não é que promovam momentos que elas possam ganhar, não é o que elas possam adquirir com menos custo, né, a palavra de Deus. Mas eu penso que nós precisamos, enquanto igreja, fazer com que chegue na mão delas o livro sagrado, né, que contém a palavra de Deus. Ruth tocou, né, nesse ponto aí, e o senhor falou de uma forma geral, como a gente pode, né, incentivar as pessoas a se alimentar da palavra de Deus. Agora eu quero tocar em um ponto mais pessoal e saber como o senhor estuda a Bíblia, como o senhor pega a Bíblia ali para estudar, se você toma algum caminho, baseado no que, o livro que o senhor escolhe para ler naquele dia. Bom, minha experiência com a palavra de Deus eu faço a experiência eclesial, da igreja, não é? Todo dia eu tomo aquilo que a igreja nos oferece, da própria liturgia, né? Da liturgia da palavra. E eu aplico aquele método da Lexio Divina, não é? O que o texto diz, o que o texto me diz, o que eu vou dizer a Deus, né?
qual é a minha resposta a Deus, a contemplação, a meditação. Então é isso que eu vivo cotidianamente. E eu gosto muito disso. São duas coisas que, se me tirarem, vai me fazer muita falta, eu posso dizer a vocês, justamente fazer a Léxio Divina todos os dias e a oração do Rosário, né? Eu sou apaixonado por essas duas coisas, né? Esses dois métodos. E, para mim, quando eu, algum dia, por alguma coisa, eu esqueço ou eu não faço, fica me faltando algo. E aí eu vou um pouco mais pessoal e perguntar como começou o seu contato com a Bíblia em si. Quando o senhor começou a ler a Bíblia de uma forma contínua, ali todo dia, se o senhor lembra, né, desse momento da sua infância, na sua juventude, quando o senhor começou a ler a Bíblia. E como foi esse primeiro contato, assim, de começar a ler continuamente? Bom, meu primeiro contato com a Bíblia, eu tinha 10 anos, eu recebi de presente o Novo Testamento da Igreja Batista, né? Porque eu morava, a minha casa na ilha, era pertinho da Igreja Batista, até hoje é pertinho, né? Então, eu tinha uma prima que me convidou uma vez para o culto e ela me deu o Novo Testamento. E aí começou o meu interesse pela Palavra de Deus. Mas ele se fortaleceu mais quando eu completei 18 anos, quando eu conheci a Renovação Carismática Católica, né? Em Salvador, na Pupileira, e a Pupileira sempre fazia uso da Palavra de Deus, e tinha, depois que acabava o grupo de oração, tinha um curso que chamava o Pastoreio, que nós tínhamos acesso justamente à Palavra de Deus. Então, aí eu fui ganhando mais amor pela Palavra de Deus, e até hoje eu não perdi esse amor, graças a Deus. E o senhor já leu a Bíblia toda? Não. Até vocês me fizeram, a Ruth me fez essa pergunta hoje, antes de começar o podcast, né? Eu disse, não, eu já examinei todos os livros da Bíblia, mas não ler todos. Com certeza eu já li algum capítulo, versículo de todos os livros, de cada um livro, mas também não pretendo fazer isso. Eu acho que quando a gente pretende isso, sem uma iluminação do Espírito Santo, sem a assessoria da igreja, a gente se perde. Nosso bate-papo está muito enriquecedor, né? Uhum. E agora vamos ouvir um testemunho para enriquecer ainda mais, né, esse momento. Não é isso, Ruth? Vamos ouvir o testemunho de Neuzinha Pires, da Paróquia São José. Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Eu sou Marineuza, Neuzinha, Paróquia São José, Diocese de Cruz das Almas, e a gente vem falar aqui de uma coisa tão boa que acontece na nossa igreja a cada ano no mês de setembro, que é o serviço de animação bíblica. É o mês da Bíblia, o mês de setembro, e é um mês para que todo católico, todo batizado possa se animar e animar outros a ler as Escrituras, estudar as Escrituras e viver as Escrituras no seu dia a dia. Este ano a igreja traz para nós o livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia, né? Logo após o Deuteronômio, para nos ajudar a gente compreender a nossa história. E é muito importante que a gente saiba, a gente tenha consciência da nossa história, dos nossos antepassados, né? Os nossos pais na fé, para que a gente possa caminhar com segurança na nossa vida de cristãos e cristãs batizados. Então, para mim, assim, a Bíblia tem um valor supremo na minha vida, porque é a partir da palavra de Deus que a gente se identifica como cristão, como cristã, e a gente coloca o pé firme no chão para caminhar rumo a Jerusalém Celeste, rumo ao céu. A gente sabe, e é a Bíblia que nos dá essa segurança de que Jesus tem um lugar preparado para nós. Então é conhecendo a Bíblia que a gente vai entendendo os desafios da vida e vai se colocando no nosso lugar como cristão, como cristã. Então eu quero dizer para vocês quão importante e quão rico é este momento na igreja. Veja como a igreja, como mãe, ela se preocupa conosco em todos os campos da vida e principalmente no campo da fé. E a fé, ela é estruturada com a palavra de Deus. Se nós temos certeza de que Deus é,
presente em nossa vida, a gente vai querer dar ouvidos a este Deus. E dando ouvido, a gente vai deixar a palavra cair no coração e vai viver ela com muito mais tranquilidade, com muito mais força, com muito mais propriedade. E assim a gente tem uma vida pautada na fé. O que sempre o nosso bispo nos fala, é preciso gritar o evangelho com a vida. Não é só botar a Bíblia debaixo do braço e proclamar um texto ou outro bíblico, não. Mas é conhecer verdadeiramente, entender o que Deus está falando por trás daquelas linhas, por trás dos escritos, dos escritores da Bíblia. E assim a gente colocar em prática na nossa família, a começar lá, na nossa família, com esposo, esposa, mãe, pai, filhos, filhas, netos, avô, avó, depois na sociedade, na comunidade, na igreja, colocar em prática tudo isso. Vivenciar, mostrar que Jesus vive em nós através do nosso comportamento. Mostrar que nós conhecemos a palavra de Deus através do nosso comportamento, da nossa postura em relação aos nossos irmãos e irmãs. Amando, amando, amando muito aquele que é nosso irmão, independente de quem ele seja, de quem ela seja, de onde eles estejam, como eles vivem, mas amar, reconhecer que são os nossos irmãos. E a Bíblia Sagrada, ela nos traz isso, nos ensina isso, porque Jesus é a palavra viva. É o verbo de Deus encarnado, é a palavra que vem morar no meio de nós para nos ensinar. Então, meu irmão, minha irmã, agradeço a vocês o tempo dispensado para ouvir sobre o meu relacionamento com a palavra de Deus. E depois a gente vai saber também do seu relacionamento com a palavra de Deus. Paz e bem, fiquem com Deus, Deus abençoe. Que enriquecedor, né? A palavra de Neuzinha. Neuzinha, que é minha companheira de Pascom, de pastoral litúrgica. E a gente gostaria de agradecer por ela sempre estar nos presenteando com sua palavra. No depoimento dela, ela traz uma frase, né, do bispo sobre gritar o evangelho com a vida, né? Isso traz muito para a gente sobre que vivenciar o evangelho é uma das melhores maneiras de evangelizar, não é isso, diácono? Com certeza. Se ela é palavra viva, não é? Então, isso significa que ela vai encontrar na nossa vida um espaço para que a gente possa viver esta palavra, né? Então, é pertinente realmente quando Dom Antônio diz isso, né? Que gritar com a vida, melhor do que somente se perder nas palavras. Agora, vamos nos aprofundar sobre o tema do mês da Bíblia. Todos os anos, a Comissão para Animação Bíblica Catequética escolhe um livro para estudo, alterando entre os livros do Antigo e do Novo Testamento. Para este ano, de 2022, o livro escolhido foi de Josué, o sexto livro presente na ordem do Antigo Testamento. E o lema bíblico inspirado é: Senhor, teu Deus, estará sempre contigo por onde quer que vás. Josué 1, versículo 1, capítulo 9. De que forma podemos viver e podemos ler e aprofundar o livro de Josué, diácono? Bom, eu sempre nunca esqueci de uma formação que eu participei que ficou dentro do meu coração. A Bíblia, ela deve ser lida no texto, no contexto e no pretexto, né? O texto é a íntegra, o como está lá, não é? E o contexto? O que foi que Deus pretendia quando inspirou a Sagrada Escritura, aquele texto bíblico ao agiógrafo, ao escritor sagrado, não é? Que contexto foi que foi escrito aquilo ali? Então, e aí depois o pretexto. O que é que pretende a palavra de Deus com isso? Por exemplo, o livro de Josué, o que é que pretende para nós hoje? Então, eu penso que ler o livro de Josué, nós precisamos encarar essa relação, esses três pontos, né? O contexto histórico,
o que era que aconteceu naquela época, o porquê de tudo aquilo ali, o contexto, o texto mesmo. E agora, o que é que pretende esse livro? Já que Josué foi aquele jovem com 40 anos, digamos assim, né? Convocado por Deus para dar seguimento ao que Moisés começou, conduzir o povo. O que significa essa condução do povo hoje para nós? Qual é a terra prometida hoje, enquanto igreja, não é? O que é que a igreja vislumbra hoje como terra prometida? Então, o que é o pretexto? O que é que a palavra pretende para nós hoje? Eu acho que essa é a forma que nós precisamos para estudar o livro de Josué, né? Pensar no texto, mas olhar o que aconteceu lá, o contexto, e o que pretende hoje a igreja do Brasil, aonde quer que ela quer que a gente chegue. Qual é a terra prometida hoje, não é? Qual é a promessa de Deus para nós hoje a partir da sua palavra? O senhor falou, né, sobre a gente entender um pouco do contexto, né, naquela palavra. Então, de forma breve, o senhor poderia dar uma resumida no livro de Josué, né, que começa ali ele sendo convocado por Moisés. Bom, o livro de Josué é um livro que eu acho muito interessante, né? Termina no capítulo 24 com aquela promessa, né? Josué convoca o povo. Bom, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês vão servir a quem? Não é? E o povo estava um pouquinho disperso. O povo ia entrar na terra prometida, porque Israel nasce em Canaã, não é? Vai nascer em Canaã, na terra prometida, que foi oferecida em promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus cumpre essa promessa. Então, nas vésperas de entrar na terra, o povo está meio disperso, adorando outros deuses, esquecendo do Deus de Israel. Então, Josué entra para recobrar o povo essa fé, não é? Essa fé de um Deus único. Não é uma fé politeísta de vários deuses, mas uma fé no Deus único. E o povo, para entrar naquela terra, teria que primeiro no coração deixar Deus entrar na terra no coração deles. Não é? Então Josué, ele vai desbravar. E quando Deus diz a Josué, tenha coragem, é porque Josué era o ajudante de Moisés. Era um ajudante. Imagine um ajudante depois ter a missão que Moisés tinha. Então era muito difícil para Josué, não é? Introduzir aquele povo. Então Deus encoraja Josué e mostra para Josué que ele estará com ele como esteve com Moisés, não é? E aí Josué, embalado por essa promessa, esse incentivo divino, ele encara uma tarefa que não é fácil. Como não é fácil hoje conduzir uma paróquia, um pároco conduzir uma paróquia, as pessoas pensam diferente. Não é fácil o bispo conduzir uma diocese com várias paróquias. Não é fácil o Papa conduzir a Igreja Universal, né? No mundo inteiro. Não é fácil também cada um de nós assumir a nossa missão. Mas então o livro de Josué, ele vem incentivar aquele que é líder numa pastoral, num movimento, numa paróquia, a encarar a realidade não como um desafio que não pode ser vivenciado, mas pelo contrário, mas como uma proposta que Deus coloca nas nossas mãos e que Ele mesmo vai estar conosco. Então, Diácono, só para a gente, né, entrar um pouco mais em um mérito do livro de Josué, né, sobre aquilo que não está escrito na Bíblia assim, mas como se deu o processo de escrita do livro de Josué? Como ele foi escrito, esse livro? Bom, os estudiosos, né, os teólogos bíblicos, falam que Josué tinha 40 anos quando estava ao lado de Moisés, né, vamos dizer assim, quando se tornou ajudante de Moisés. E com 80 anos é que ele entra na terra prometida com o povo, diz os estudiosos. E essa composição do livro de Josué se deu uma parte ele vivo e a outra parte depois que ele já tinha morrido lá, se eu não me engano, pelo reinado do rei Acais, né? Foi terminada a compilação, né, do livro. Então, é claro, né, agora a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu penso que não importa o tempo que ela foi escrita ou deixou de ser, o que importa é que, sendo a inspiração do Espírito, ele que move o homem, né, a escrever, é interessante que a gente tome o livro sagrado com essa presença da palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, para formar a nossa vida. O livro, né, que tem como Josué o personagem principal, Josué, que em hebraico significa o Senhor salva, e o livro é um testemunho de que Deus realiza a promessa feita ao seu povo de Israel,
né, tirando eles lá da escravidão e levando até a terra prometida. Então, diácono, a gente pode compreender o livro de Josué como mais uma mensagem que a Bíblia nos passa sobre esperar no Senhor e confiar nas promessas divinas? Com certeza. Eu acho interessante que o nome de Josué antes era Oséias, né? E Oséias significa salvação. Inspiradamente, Moisés, quando o convoca para ele ajudar, traz um novo nome, Josué, que significa Deus é a salvação, porque o homem não é a salvação, né? Você já pensou, Oséias é salvação? Ele não tinha condição de salvar, não temos condição de salvar ninguém, não é? Mas aí vai Josué, Deus é a salvação. Então a pergunta é confiar nas promessas divinas? Sim, nós precisamos confiar. Deus continua a atuar na história, não é, do homem e da mulher, mesmo quando não parece que ele está atuando, mas ele continua a atuar. Então, o livro de Josué, sim, é um incentivo a gente acreditar de que Deus tem uma terra prometida, que está nos guiando, não é? E que a promessa dele não é uma promessa de campanha política, não é uma promessa que não vai falhar, não é uma promessa que não vai voltar atrás. Deus cumpre o que ele fala. Se o senhor agora, né, pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão orando, esperando uma mensagem, né, uma resposta do Senhor, confiando no Senhor, como a palavra mesmo diz. Bom, a mensagem que eu digo é que não tenham medo de ler a Bíblia. Não tenham medo de entrar em contato com o livro sagrado. Isso vai ser uma diferença enorme, não é? É como Neuzinha disse ali, né? É a supremacia que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Então eu penso, aí eu me lembrei agora, que o número 703 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: na origem do homem está a palavra de Deus e o Espírito. Então, se na origem do ser humano está a palavra de Deus, ele não pode se esquivar de ter o contato com essa palavra. Porque talvez ele perdeu o fio da caminhada dele enquanto homem, enquanto mulher, por justamente perder o contato com essa palavra de Deus. Então, a mensagem que eu deixo é essa: que não leiam só a Bíblia no mês de setembro, que não valorize só a palavra de Deus no mês de setembro, mas que tenham um maior contato com esta palavra que é fonte de salvação. Então o senhor deixa uma mensagem muito importante sobre a gente estar sempre nos enriquecendo com a palavra de Deus, né? Nunca é demais, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Sempre é bom se alimentar cada vez mais da palavra. É bom alimentar e fazer dela, como se chama aquela tradição antiga dos monges da igreja, um mantra, né? Ler e pegar uma palavrinha só e meditar naquela palavra. Outro dia me perseguiu a palavra procurar. Eu peguei o evangelho da infância de Jesus, não é? Quando Nossa Senhora perdeu ele, mas São José, e foi procurar. E eu fiquei uma semana inteira com aquela palavra procurar. Então a palavra de Deus, ela vai nos fazendo realmente entrar na realidade que Deus prometeu para nós. Bem interessante você falar de pegar uma palavra e meditar, ficar meditando ali durante a semana, porque se for pegar o texto inteiro, não dá, a gente se perde, e uma palavra só ali, a gente ficar pensando como aquilo eu vou usar na minha vida, como eu posso trazer aquilo para o meu dia a dia. Como o padre João Carlos diz, né? É ruminar, né? Ele sempre diz isso, você já percebeu, né? Ruminar, aquele processo que o boi faz, de colocar para fora o alimento depois, né? Ingeri-lo, mas não perder nada. A palavra de Deus é uma fonte de proteína espiritual muito grande. A gente não pode deixar perder. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? E a gente queria saber o que o senhor pode nos deixar, não é isso, Ruth? Como conselho para que possamos fazer uma boa leitura do livro de Josué e trazer os ensinamentos desse livro para a nossa vida, né? Não só para a nossa vida, mas a vida de todos que nos cercam, né? Da nossa família, seja na faculdade, na escola, no trabalho. Bom, eu vou deixar 2 conselhos. O método antigo dos monges, que é a Lexio Divina, como eu já disse, não é? De pegar a palavra, de entrar no texto, você se colocar ali como um personagem, até ousar substituir os personagens como se você estivesse ali, no lugar, né? De cada personagem daquele. Então, meditar, contemplar, se ver no texto sagrado. Eu deixo isso. E o segundo conselho é tomar também um livrinho do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia,
para quem está começando a ler a palavra e que sente dificuldade, esse livro é propício, né? É bem propício, porque vai trazer uma didática, uma pedagogia muito boa que o Padre Jonas usou no início da comunidade Canção Nova e que continua usando hoje, que justamente no texto você vai marcar a promessa divina, não é aquilo que Deus está prometendo. Então, eu penso que esse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, é o segundo conselho que vai ser muito bom para quem quer começar a ler a Bíblia. O senhor entrou em um tema assim, bem interessante para quem quer começar a ler a Bíblia e usou esse livro. Mas para quem não tem ainda esse livro e quer começar logo e tem só a Bíblia, qual texto a pessoa começar? Por Gênesis? Pelo Evangelho? Pelos Salmos? Uma boa pergunta, Ruth. Aí eu me lembrei da Bíblia no meu dia a dia. Começar pelo capítulo 12 do livro do Gênesis, ou começar pelas cartas de São João, que fala do amor. Então, a Bíblia no meu dia a dia aponta esses dois caminhos. 12, porque é a promessa, ali justamente é Abraão, e João, porque é o evangelista do amor, que você não vai ler a Bíblia sem amor, né? E que fala justamente dessas promessas de amor. Então, eu indico esses dois caminhos. Pronto, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, né? Que Deus continue abençoando o senhor na sua missão como diácono, né? Como evangelizador. E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos toda a equipe, né, que se empenhou. A gente gostaria de ressaltar novamente que esse podcast ele é um fruto, né, da conclusão do curso de Comunicadores Católicos, que foi promovido pela nossa diocese através da Pascom Diocesana e que foi uma ação, né, sócio-transformadora com o patrocínio da Conferência Episcopal Americana. Então, diácono, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Eu que agradeço a vocês o convite, né? Eu penso que cada vez que eu sou convidado para alguma coisa, primeiro Deus quer falar comigo. Muito obrigado. A gente que agradece.